Oi, gente, eu sou a Bárbara Barros e hoje vou contar minha experiência com o arquétipo de Lilith. E assim, foi uma experiência meio ruim, foi meio ruim, mas eu acho que muito da época e o porquê que eu utilizei, né? Eu tentei utilizar o arquétipo da Lilith depois, quando eu é um relato que eu contei no arquétipo da águia, que eu fiquei eu conheci uma pessoa, tive uma experiência ruim com essa pessoa, nos separamos, e aí, um tempo depois, eu lembro que eu tentei ativar arquétipos femininos, assim, pra tentar levantar minha autoestima, minha autoconfiança e tudo mais. Só que eu estava tão mal internamente, meio que assim, sabe quando você ativa o arquétipo pelo ego? Não é o arquétipo ideal que você estava precisando, mas você ativa porque eu quero ficar bonita, porque eu quero dinheiro, porque eu quero, sabe? Pelo ego, assim, pela vaidade, porque preciso. E às vezes não era o que eu tava precisando, às vezes eu precisava me curar, né? Enfim, eu acabei ativando o arquétipo, eu tentei três. Eu tentei Lilith, eu tentei Cleópatra e tentei Sereia. Primeiro que a Lilith, a experiência foi meio que me trouxe o lado ruim, negativo e sombra, tanto da Lilith quanto o meu, né? Porque aflorou meu lado sombra, que foi um lado mais querendo vingança, sabe? Eu quero me vingar. O problema foi eu ficar muito nesse quero me vingar e não pensar em outra coisa além disso. Então eu tava meio que gerindo uma raiva e acumulando, sabe, dando combustível para essa raiva crescer dentro de mim. E cada dia que passava eu ficava pior, assim, minha energia ficava pior, ficava ruim, ficava pesada de tanta raiva e vingança que eu queria. Eu lembro que eu ficava muito ruim, eu ficava mal. Eu ia pra academia com cara de brava, sabe? E eu não falava com ninguém, porque eu lembro que eu tava muito frustrada, muito mal, muito triste. E eu não precisava, assim, da Lilith no momento. De fato, eu precisava me curar e ver depois qual era o arquétipo, assim, de forma mais racional e que eu precisava no momento, sabe? Só que eu ativei por impulso, por ego, porque eu queria ter autoestima, eu queria aquela autoconfiança que ele tinha me dar, de não precisar de homem e tudo mais, e meio que eu ativei um lado sombra, entende? Óbvio, talvez fosse tivesse que me limpar de crenças e ter catarses no meio disso, né? Não sei. Mas me trouxe um lado muito ruim de querer vingança. Eu lembro que a energia tava muito ruim, eu ficava sempre com cara de brava. E outra coisa é que eu comecei a ter muito ranço de homem. Homem. Se o homem me olhasse de baixo em cima na rua, eu ficava puta. Eu ficava estressada. Eu queria mostrar o dedo no meio, sabe? Arrumar briga com qualquer homem ali. Então, assim, eu tava ficando no ranço mesmo, entendeu? Assim, óbvio, eu não sei se eu tinha que entender alguma coisa naquele momento. Mas eu estava mal, eu estava triste, eu estava me sentindo, sabe, trocada, me sentindo. Quando a pessoa meio que te abandona, sabe? Meio que isso. E eu ficava naquele apego, naquela dependência emocional. Então, acho que ativei a Lilith talvez no momento errado, achando que ia me trazer aquela autoconfiança. Então, não sei, eu fiquei bem mal. Teve uma vez ou outra, depois de uns anos aí, que eu ativei o arquétipo da Lilith, aquela foto meio nua, seminua, que aí me trouxe um outro aspecto, que eu fiquei mais... Eu já estava assim meio que curada, né, depois de anos daquela outra experiência, eu já estava melhor em relação aos homens, tudo mais, então, depois que tudo isso passou, essa nova experiência, assim, foi melhor. Eu me senti mais rebelde, sabe? Aquela, ai, vou lá, eu vou fazer acontecer, vamos pegar o carro, a gente dá um jeito, vamos pra cima, sabe? Aquela mulher rebelde que vai e faz. Outra coisa que eu percebi, homens também me olhavam de baixo em cima, mas eu já não me importava tanto. Tá bom, assim, quer olhar, olha, né? Não encha no meu saco. E, assim, querendo ou não, dá um pouco de raiva, porque o homem, às vezes, te olhando de um outro jeito, às vezes, né, não é isso que você quer. Você quer, às vezes, ser valorizada, né? Mas, querendo ou não, acontece. E isso, né?
Eu vou me esconder? Não tem como, às vezes. Tinha, assim, um pouco lado dessa autoconfiança, dessa autoestima, de ser uma mulher independente, sabe? Só que é um arquétipo que não tinha por que eu manter, entende? Não tinha tantos benefícios pra mim do que eu precisava. Sim, deu certo por um tempo, mas não me trouxe tantos benefícios, entende? Não tinha, eu também não tinha tanto objetivo, eu acho, ativei por ativar, mas é isso, não sei se eu colocaria ele como um arquétipo fixo por muito tempo. E assim, falando de imagem, tem normalmente as duas imagens. Uma que ela tá com chifres, normalmente, e tem outras que ela tá meio seminua, aquela, tipo, aquela mulher que tá com uma cobra pelo corpo, alguma coisa assim. Só que ela é mais feminina, né? E aí, pra mim, teve uma diferença quando eu ativei relacionada a esses duas fotos, duas imagens, porque quando eu ativei com o arquétipo com o chifre, é como se eu ficasse mais irritada, mais estressada e mais na minha. É meio que isso, mas como chama raiva? Não é raivosa, aquela pessoa que fica reclusa e estressada? É um pouquinho, tá? Só que quando eu ativei o outro, que ela tá mais feminina, eu não senti isso, tá? Então, se quiser minha opinião sobre essas imagens. Então é isso. Com os chifres é como se eu ficasse mais estressada, principalmente com os homens. Com a outra que tá mais feminina, não. E aí que tá o problema, né? Você tem que. Pode ser que alguns homens cheguem mais perto de você quando você ativa a Lilith, principalmente quando ela tá daquela forma mais feminina, ela fica mais atrativa, assim que fala. Não sei, mas tem isso, tá? É uma coisa que eu percebi. Mas pra mim, por enquanto, não vejo necessidade em ativar ela de novo, tá? E eu espero que você comente aqui se você gostou ou não do meu relato, ou se o seu relato já foi parecido com o meu, se você pretende ativar o arquétipo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, que eu já vou postar mais vídeos este ano de 2026 pra vocês.